aconteceu. O anjo agitou as águas, meu milagre apareceu. Fui curado no tanque, estava lá, fui curado no tanque. Para mim é uma alegria muito grande, porque se os irmãos olharem daí para cá, os irmãos vão ver aqui, né, quantos pastores tem aqui experientes, né, tem pastor aqui que eu tenho de idade, pastor tem de experiência, mas o Senhor nessa noite, Ele aprove a nos conceder essa oportunidade. Sem muitas demoras, abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, vamos ler o versículo de número 7, 8. Quero compartilhar esse texto com os irmãos vão tomar assento. Eu vou ler o versículo de número 7, o versículo de número 8, e os irmãos vão ler o versículo de número 11, que, se não me engano, está aqui, né, o tema que foi nos passado nesta festividade de varões. Este foi o tema que foi assim nos entregue. Nós oramos o Senhor, estudamos, meditamos, e Deus, Ele sabe de tudo, amém? Quantos encontraram Apocalipse capítulo 3, versículo 7, 8 e 11, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou indo. Todos acharam. Eu vou ler o 7, vou ler o 8, e os irmãos no 3 vão ler o versículo 11, nós vamos se assentar. Prometo aos irmãos que não será extensivo, eu sei, alguns irmãos vieram de longe, que nós vamos simplesmente falar aquilo que Deus nos conceder e nos permitir. Vamos lá? Diz o texto bíblico: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. No 3, os irmãos vão ler o 11. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que lindo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Antes de os irmãos se assentarem, olhe para o irmão que está à direita ou à esquerda e diga para ele: guarda
o que tens. Diga para ele, não é tem, é tens. Os irmãos poderiam tomar assento em nome de Jesus. Se o irmão aí, se o irmão quiser botar aquele fundinho na primeira oração, se o irmão quiser botar aquele fundinho na primeira oração, pode colocar, não me atrapalha, eu me alegro também nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Quero só compartilhar com os irmãos também, a minha esposa não está presente aqui comigo. Quarta-feira ela passou por uma cirurgia, uma redução, e também operou a vesícula, tirou 8 pedras da vesícula, e por isso ela não está presente, está se recuperando. Na quarta-feira operou, sexta-feira teve alta, e hoje ela está ali na casa da mãe dela, ali se recuperando, tomando ali os remédios, para que tudo corra bem, seja uma boa restauração. Por isso, ela não está aqui presente comigo, amém? Nessa noite eu quero só passar para os irmãos nessa noite. Amados irmãos, nesta noite que nós estamos aqui reunidos, juntos para glorificar o nome de Jesus, sentimos a sua presença, pois Ele é fiel, pois Ele está em nosso meio, pois Ele é poderoso. E nessa noite, irmãos, diante deste tema, diante deste texto que nós acabamos de fazer menção, acabamos de ler este texto que é riquíssimo nas suas revelações, que se encontra no livro da revelação de Apocalipse. Nós lemos o versículo de número 7, lemos o versículo de número 8 e lemos o versículo que tomamos por base, o versículo de número 11, que é o tema que os irmãos escolheram, e um tema muito glorioso. Mas nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, este mesmo que escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o livro da revelação. O livro de Apocalipse, ele é uma mensagem às igrejas da Ásia Menor. Ao mesmo tempo, ele é um conjunto de 7 cartas, e ao mesmo tempo, ele é uma revelação futura das coisas que hão de acontecer. O livro de Apocalipse, ele é muito lido, estudado, ele é muito requisitado pela sua forma de expressão, de revelação, através de visões, através de revelações, através de sinais, símbolos. O livro de Apocalipse, ele é um livro que muitos não gostam de ler, porque ele se torna um pouco difícil de compreender algumas visões, até porque, para nós entendermos algumas coisas, precisamos do doutor Espírito Santo para nos revelar. Mas João aqui, como diz o texto de Apocalipse, quando João recebe esta revelação, aleluia, quando João recebe esta revelação, João estava exilado na ilha de Patmos. João estava exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição do Evangelho, por causa de uma grande crise que estava ocorrendo. E João, como bom servo, como bom discípulo, não negou o nome de Jesus, foi fiel, e ele agora foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um local onde prisioneiros eram levados, e ali eles eram deixados para que o tempo desse cabo à sua vida. E João agora, por defender o Evangelho e por guardar o Evangelho, João estava exilado, João estava como um prisioneiro. Ele não era, mas estava como um prisioneiro. Olhando aos olhos humanos, a ótica do homem, parece que era o fim ou o término do ministério de João. Nós sabemos a história de João, foi lançado num caldeirão de azeite quente, enfim, mas ele não morreu. E no momento mais difícil da sua vida, João agora recebe uma revelação, ou recebe a revelação que o Senhor estava o concedendo. Diz a Bíblia que quando ele estava exilado, João exilado, ele então foi arrebatado em espírito e ouviu uma voz, uma grande voz de trombeta falando com ele. E a voz dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E João, então, quando ele vai se virando para ver quem falava com ele, ele viu, aleluia, 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais ele viu um semelhante, aleluia, ao Filho do Homem, vestido até os pés
com uma veste comprida, cingido com seu peito em um cinturão de ouro. Os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos como uma chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, refinado numa fornalha. Aleluia! E da sua boca saiu um som como de muitas águas. E diz a Bíblia que ele tinha as 7 estrelas. E João dizia, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, ou de 2 fios. E quando João olhou para ver quem falava com ele, a Bíblia diz que João caiu como morto. E aleluia! E a voz, aleluia, dizendo a ele: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, o que vive, fui morto, aleluia, mas eis aqui estou vivo. Aleluia.